O das Laranjeiras, na Serra, está movimentado. Clientes são atendidos. Um funcionário retorna do almoço. Assim que ele entra, 2 assaltantes chegam. Um deles mostra que está armado e retira todo mundo da recepção. Tudo é tão repentino que a comerciante demorou para entender que se tratava de um roubo. Eu estava atendendo um cliente, eu só ouvi um grito. Me assustei, pensava que era brincadeira, porque geralmente chegam os clientes que falam, ok, perdeu. Então a gente pensou que era brincadeira, logo no início. Mas depois eu vi que ele começou a empurrar os clientes que estavam no balcão e eu vi a arma na mão dele. Aí eu vi que a coisa era séria. Com as vítimas já sob poder dos criminosos, um terceiro bandido entra. Ele vai direto para o balcão e começa a retirar monitores, separar bolsas. Enquanto isso, em um local onde não há câmeras, homens e mulheres são intimidados e ameaçados. Aí ele começou a trazer todo mundo para o fundo da loja e pedindo por dinheiro, pedindo por cofre, que sabia onde que estava o cofre, que alguém tinha informado ele o procedimento da loja. Ele sempre avisando que ia tirar, que se não falasse para eles aonde estava o dinheiro, aonde que estava o proprietário. Então sempre avisando que ia tirar. 8 pessoas, entre funcionários e clientes, estavam aqui no material de construção no momento do crime. Essas pessoas foram trazidas aqui para esta parte da loja. 2 dos assaltantes se mantiveram na recepção. Lá, eles vasculhavam tudo o que podiam. Enquanto isso, um dos criminosos se manteve aqui, tomando conta desses reféns e fazendo diversas ameaças. Ele falava que ia bater, falava que iria atirar, se mostrava bastante agressivo. Inclusive, chegou até a quebrar esse relógio de ponto que fica aqui na parede. Porém, em um determinado momento, ele se distraiu. 3 pessoas, 2 clientes e um funcionário conseguiram vir aqui para essa área externa, aqui onde tem um portão. Essas pessoas saíram correndo e lá conseguiram avisar a polícia o que estava acontecendo. Minutos depois, uma viatura da Polícia Militar para em frente ao material de construção. Os PMs se preparam para entrar. 2 dos assaltantes estão saindo e são surpreendidos. Um corre para a rua e é perseguido. O outro retorna e se esconde. Essa outra câmera mostra o momento em que um terceiro criminoso corre em direção ao portão dos fundos. Matheus de Oliveira Fabiano, de 20 anos, e um adolescente de 17 foram detidos. O maior confessou participação no crime. Estava precisando de dinheiro e me chamaram para meter um 57, eu topei e fui. Fui fazer a cena. Na hora de pegar o malote não deu certo, deu errado, acabei se entregando. Com Matheus foi encontrado um revólver calibre 38 que estava carregado. Segundo ele, o comércio não foi escolhido por acaso. Foi uma fitadada de um dinheiro que tinha lá de 25 mil reais. Quando nós ia pegar o malote, a polícia chegou. Os 2 suspeitos apreendidos foram levados para a Delegacia Regional da Serra. O terceiro não foi localizado. Ele aproveitou a agitação e nervosismo das vítimas para se esconder dentro da loja. O vídeo mostra o momento em que ele sai do estabelecimento como se nada tivesse acontecido e com uma camisa diferente da que entrou. Inclusive, esse que era o que estava com todos os objetos de roubo na mão. Mas como ele não teve a chance, ele trocou a roupa dentro da loja, que ele saiu já com outra roupa e saiu sem ninguém perceber. Tá o Brasil inteiro com a Record, então conheça comigo a história desse homem. Ele é um caminhoneiro com 35 anos de estrada. É o seu Bertoli que saiu de São Paulo e ia para o Paraguai. Ele tinha de entregar uma carga de pneus avaliada em 350 mil. No horário marcado no roteiro da viagem, ele parou para dormir num posto de combustível e é nessa hora que ele é rendido e mantido refém na parte de trás da cabine. Começam então os momentos de pânico deste caminhoneiro. Vem para mim, por favor. Edu, me dá primeiro aquele aparelho que eles instalaram, que eu não tinha visto ainda. Aí está. Para tentar despistar a polícia de São Paulo e a empresa dona do caminhão, os criminosos, vejam só, quebraram o painel da frente da cabine desse caminhão do seu Bertoli, tiraram o rastreador e botaram um outro equipamento que corta o sinal do GPS. Esse aparelho, inclusive, veja só como imita um aparelho de som de carro. O objetivo é não chamar atenção caso a polícia pare numa blitz. Vem para mim, por favor. Foi em vão, porque eles estão presos.
Eles estão presos, o GPS continuou funcionando. Me dá a imagem dos presos, me dá a imagem dos presos, aí está. Todos os presos deste caso, desse sequestro ao motorista. Agora na reportagem. O motorista disse que saiu de São Paulo, capital, e tinha como destino a cidade de Pedro Juan Cavalheiro, no Paraguai. Na carroceria, uma carga de pneus tipo exportação, avaliada em R$350 mil, segundo a polícia. No começo da madrugada, ele parou para dormir num posto. Foi quando os bandidos o renderam. Manter toda a calma possível, né? Só falaram para mim não reagir, não tentar reagir, e que não ia machucar ninguém. Enquanto era mantido refém na parte de trás da cabine, o motorista viu quando um dos bandidos começou a danificar o painel. Primeiro, ele tentou retirar o rastreador para instalar no lugar esse equipamento. A aparência de um som automotivo, com alto-falantes e ventilação. Na verdade, a caixa teria a função de interromper o rastreamento à distância. Só que o plano falhou. Como o GPS continuou funcionando, a empresa que faz o monitoramento notou que a carreta voltou para a rodovia, no horário em que o motorista deveria estar descansando. Aí, a PM foi acionada. A polícia rodoviária fez a primeira tentativa de abordagem, mas os bandidos não respeitaram a ordem de parada. Já sendo seguida, a carreta deixou a rodovia João Batista Cabral Renault e acessou a Marechal Rondon. Esse acompanhamento durou cerca de 20 minutos, uma distância de aproximadamente 30 quilômetros. Aqui na pista sentido São Paulo, um pouco antes da praça de pedágio, a fuga terminou. Essas fotos mostram o cerco montado pela polícia rodoviária. Os 3 bandidos foram presos em flagrante e a vítima libertada. A suspeita é de que os criminosos iriam liberar o motorista a caminho de São Paulo. A carga seria colocada numa outra carreta. Peritos do Instituto de Criminalística não gravaram entrevista, mas disseram que vão ter que abrir a falsa caixa de som para descobrir que peças estão dentro dela e como o rastreamento seria interrompido. Os ladrões usaram até uma bateria auxiliar para conectar o dispositivo ao painel. A aparência de um som comum não chamaria a atenção durante uma fiscalização. O que já se sabe é que esse tipo de tecnologia é nova por aqui e não se parece em nada com o antigo chupa-cabra, que só emitia um sinal capaz de enganar os satélites. 35 anos na estrada e o seu Bertoli nunca tinha visto nada parecido. É uma sensação de impotência total, né? Que susto, hein? Muito grande. Que bom que ele tá bem agora. Olha, super noite aqui na Record, estreia de Batalha dos Confeiteiros com o nosso Bud Valastro depois do Jornal da Record. E logo depois do Bud, da super estreia da Batalha dos Confeiteiros, tem Porchat entrevistando um dos maiores comunicadores deste país numa conversa franca. Jô Soares hoje no Porchat, depois da estreia de Bud Valastro aqui na Record. Aliás, muito obrigado pela companhia, pela grande audiência mais um dia aqui na Record. Me dá as imagens dos presos. Vamos, minha gente amiga, porque este programa não para. Auditório, vem mais preso por aí, auditório? Sim! Operação policial leva 20 criminosos para trás das grades. Todos fazem parte de quadrilhas que roubam, que explodem caixas eletrônicos. Solta o ligeirinho da notícia, solta! A operação é considerada como uma das maiores dos últimos anos no norte de Minas. A força-tarefa foi montada para combater vários crimes na região. Foram 25 mandados de prisão e mais de 40 de busca e apreensão. 5 suspeitos ainda estão foragidos. As investigações começaram há cerca de 2 anos. Segundo o GAECO, Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado, o bando preso é suspeito de participar de uma organização criminosa que integra várias cidades da região. Praticavam vários crimes, entre roubos, assaltos, tráfico de drogas e o que chamou mais a atenção, a explosão de caixas eletrônicos de agências bancárias da região. Na verdade, a gente vem constatando um sistema de retroalimentação entre as explosões a caixas eletrônicos e o tráfico de drogas. Muitas vezes o tráfico de drogas financia as explosões a caixas por meio de empréstimo de armas e aquisição de armas de fogo e explosivos, e muitas vezes o resultado financeiro das explosões a caixas financiam a compra de drogas para a prática do tráfico. Aqui está sendo apresentado pela Polícia Militar todo o material apreendido. São várias pedras de crack, buchas de maconha, porções da mesma droga, várias joias, como essas correntes de ouro aqui, relógios caros, cerca de R$2.000 em dinheiro. E esse telefone celular que foi apreendido no presídio regional aqui de Montes Claros, porque segundo as investigações foi dele que saíram as ordens do chefe da quadrilha para a prática criminosa aqui na região. Todos os presos foram para presídios de Montes Claros, Janaúba
e também para a penitenciária de segurança máxima em Francisco Sá. Uma briga numa boate pode ser a causa do tiroteio que deixou 2 homens mortos e 3 pessoas feridas em Porto Alegre. Os tiros foram disparados de dentro de um carro que perseguia outro grupo. Um dos homens mortos tinha passagem por tráfico. Veja só. Foram mais de 25 disparos. A maioria deles atingiu este carro preto, em que estavam 5 pessoas. A informação preliminar é que os 2 grupos teriam brigado numa boate. Pelo menos 2 homens saíram do local num carro branco, perseguindo o outro grupo. Eles atiraram com 2 armas diferentes. 2 ocupantes do carro alvejado morreram na hora. Uma das vítimas foi o motorista daquele carro preto, que perdeu o controle do veículo, bateu em uma árvore e depois em um prédio. Os 3 sobreviventes relataram informalmente aos policiais que fizeram o primeiro atendimento que todos eram apenas conhecidos de festas e que estavam no carro porque pediram carona. Além do motorista, o ocupante do banco de trás também morreu. Um jovem que foi atingido por disparos foi encaminhado para o HPS. Outro jovem e uma mulher tiveram apenas lesões causadas pela colisão. No veículo, com placas de Tramandaí e sem ocorrências registradas, foram encontrados comprimidos de droga sintética. Segundo a polícia, dos 5 ocupantes do carro preto, apenas o motorista tem antecedentes criminais confirmados. Entre outros crimes, o tráfico de drogas. Os ocupantes do carro branco, de onde partiram os tiros, fugiram. O Mauro mora a 2 quadras de onde tudo aconteceu. Ele só pensava no risco de quem passava pelo local no momento do incidente. É complicado, isso aí a gente para na sinaleira também ali e leva tiro também, por causa que é normal, sempre no final de festa, tiroteio. Olha, 2 irmãos são donos de uma clínica de reabilitação em Patos de Minas. Segundo a Polícia Civil, os 2 também são responsáveis por um crime covarde. Segundo a investigação, uma denúncia muito grave, eles mataram um paciente dessa clínica de olho no dinheiro que o paciente tinha. Segundo a polícia, um boletim de ocorrência do sumiço de Valmiro, que tinha 48 anos, só foi registrado 5 dias depois da morte. Por enquanto, um dos irmãos só está preso, que é o Hugo. Que coisa, hein? Você se interna num lugar, olha, uma clínica bonita, esperando ter um atendimento, um carinho, um tratamento digno aí para curar do seu problema, do seu vício, e de repente matam por dinheiro? Essa denúncia é grave, se for verdade, se for condenados, ai, ai, ai. Põe no ar pro Brasil. Hugo Santos de Almeida, de 31 anos, foi preso no último dia 10 e não falou nada à polícia. O irmão dele, Davi César de Almeida, de 35 anos, está foragido. Segundo a polícia, Hugo e Davi são donos desta clínica de reabilitação na zona rural de Patos de Minas, para onde Valmiro Mendes de Miranda, de 49 anos, foi levado ano passado por causa do alcoolismo. Desde quando a vítima ela se encontrava internada em uma clínica em Patrocínio, ela conhece o Hugo, em que o Hugo passa a ter a confiança dele e lá ele descobre sobre o dinheiro que tinha na conta bancária. Então, a partir de quando o Valmiro ele sai dessa clínica em Patrocínio, o Hugo, confiando, buscando a confiança da família, faz toda a propaganda de uma clínica que ele vai abrir em Patos de Minas. Pouco tempo depois da internação, a família dele em Uberlândia foi informada que Valmiro tinha desaparecido. O advogado deles disse hoje, durante coletiva de imprensa, que os 2 não cometeram o crime. Em conversa com o Hugo, ele foi muito claro em me explicar que isso foi uma atitude, um lapso que ocorreu com ele diante da pressão, porque os familiares estavam entrando em contato com ele, com a família, tentando ter notícias. O corpo de Valmiro foi encontrado por um trabalhador rural no dia 4 de agosto do ano passado, nessa estrada de terra, na zona rural de Lagoa Formosa, aproximadamente 30 quilômetros da clínica onde ele estava internado, em Patos de Minas. Segundo a polícia, o corpo estava tão queimado que não deu para descobrir como o Valmiro foi morto. E, aliás, ele só foi identificado após exames de DNA com participação de familiares dele. O delegado responsável pelas investigações diz que os irmãos, donos da clínica, agiram juntos e que possivelmente mataram Valmiro para ficar com o dinheiro que a família mandava para ele.
Os irmãos deverão responder por homicídio e ocultação de cadáver. Atenção, povo amigo, a polícia investiga o assassinato de 4 jovens. Eles voltavam de uma viagem de ônibus a Porto Seguro, quando o veículo em que estavam foi parado por bandidos ainda não identificados. Pode me dar as imagens, por favor, aí das vítimas? Eles foram retirados do veículo e baleados. Todos morreram na hora. Acompanhem comigo. O coração de mãe ainda está aos pedaços. Eu quero justiça. Espero em Deus que façam justiça. Menos de 24 horas depois de conversar com os 2 filhos, esta mulher descobriu que eles foram brutalmente assassinados. A gente muito preocupado começou a ligar, ligava e nada, o telefone só estava desligado. Aí quando foi na parte da tarde, nós ficamos sabendo da notícia, 4 jovens que vinham da Bahia tinham sido assassinados. Os irmãos eram ligados e estavam sempre juntos. Daniel e Fernando Silva Rodrigues tinham passado um mês em Porto Seguro. Eles foram ajudar meu irmão, foram trabalhar na Bahia, ajudar lá meu irmão. Aí depois de um tempo que eles estavam lá, esses 2 rapazes ligaram para ele e perguntaram se podia ir para lá passar um fim de semana, e eles foram. Cabelinho na régua, tô solteiro, vida sofrida. Daniel e Fernando voltavam da praia quando foram mortos a tiros. Antes de sair do estado vizinho, eles ligaram para a mãe em Ipatinga e informaram a previsão de saída e a previsão de chegada a Minas Gerais. Como chegariam de madrugada, eles pediram à mãe que fossem até a rodoviária para poder buscá-los. Dona Rosânia até foi, só que os filhos não chegaram. Eles não desceram do ônibus. Aí por volta de 6h30, ficam até 6h30, eles não retornaram. Aí o rapaz que foi buscar ele foi no rodoviário e perguntou se todos os ônibus que vinham de Porto Seguro e Ipatinga já tinham chegado. Ela falou que sim. A dona de casa não entende e ainda não sabe se os 4 jovens foram retirados à força de dentro do ônibus. E se isso aconteceu, por que não há registro de ocorrência? A polícia ainda investiga a possibilidade do ônibus ter sido abordado na rodovia, antes dos jovens terem sido retirados de dentro do veículo. Uma outra hipótese que está sendo investigada pela Polícia Civil é do motorista ter parado o ônibus em um restaurante às margens da BR-381 antes de chegar a Ipatinga. Neste caso, os jovens podem ter sido abordados pelos assassinos, sido colocados em 2 carros diferentes e depois levados para o local dos assassinatos. Se isso tiver acontecido, o motorista do ônibus teria que avisar a empresa que pelo menos 4 passageiros desapareceram antes de chegar ao final da viagem. A gente assim, achou muito estranho como é que arranca 4 jovens de dentro de um ônibus e ninguém vê, ninguém fala nada, não fez um boletim de ocorrência. No local do crime, que fica a menos de 600 metros da BR-381, os policiais encontraram muitas cápsulas de calibres diferentes. O material foi recolhido e encaminhado para a perícia, que vai tentar encontrar impressão digital e apurar se as armas usadas têm registro na PM ou na Polícia Civil. 2 dos 4 jovens são suspeitos de participar do assassinato de um policial militar em Ipatinga no mês de março. Daniel Vieira e Paulo Ricardo teriam matado o PM de 66 anos para roubar, mas a Polícia Civil ainda não confirma a participação deles no assassinato. Do local onde os corpos foram encontrados até a rodoviária de Ipatinga são mais ou menos 20 quilômetros, cerca de 30 a 40 minutos ainda de viagem. Os assassinos não se preocuparam nem em limpar a cena do crime. Do jeito que eles agiram, eles deixaram aqui o ambiente que foi encontrado pelos policiais depois. Os jovens, antes de serem executados, foram divididos em 2 duplas. Cada dupla foi levada para um canto da estrada. Depois eles foram executados. A Polícia Civil acredita que mais de 4 pessoas tenham participado da chacina. Os criminosos ainda deixaram recados na cena do crime. A polícia encontrou pedaços de papel com frases que faziam referência ao homicídio do PM aposentado. Um deles, escrito à mão, estava na boca de Eliésio Breno, que não foi citado no crime. O outro recado foi montado com letras recortadas em revistas e dizia: "Não mato mais polícia". Os outros 2 jovens teriam sido mortos porque viram a ação dos executores, ou seja, uma queima de arquivo. Os corpos foram encontrados nesta estrada de terra que dá acesso a algumas comunidades aqui da região. O trecho, inclusive, tem muitas plantações de
eucalipto, o que deixa a região aqui praticamente isolada. Carros e motos por essas estradas, depois das 8 horas da noite, praticamente não são encontrados. Os jovens foram executados com tiros a queima-roupa. Cada um levou mais de 5 tiros disparados com armas de calibres diferentes. Foram todos 4 brutalmente assassinados. Muita covardia que fizeram com eles. Dona Rosânia só quer saber o que foi que aconteceu. Ela conta ainda que nunca protegeu os filhos e não concordava com o que eles aprontavam. Ela agora quer saber quem são os assassinos e se eles vão ser punidos. Aqui no morro todo mundo gosta muito deles, sabe? Sempre foi bons filhos, não tinha envolvimento com nada. Tinha para dizer que eles tinham inimigo, não tinham inimigo, eles eram muito queridos aqui. E atenção, chama a polícia, Gebe, chama a polícia pro Brasil, porque o Brasil tá na Record. Polícia recebe uma denúncia de venda de drogas e vai atrás. Quando os bandidos encontram a viatura, fogem, teve perseguição, não adiantou nada, porque 2 foram presos. Põe no ar. Os suspeitos foram presos após perseguição policial. Um deles foi pego em casa, o Anderson da Silva, de 30 anos, que já tinha passagem por tráfico e homicídio. A polícia chegou a um ponto estratégico e confirmou a veracidade da denúncia. O grupo praticava o comércio de drogas no local. Quando os suspeitos avistaram a viatura, eles fugiram, deixando para trás uma sacola com armas e uma grande quantidade de maconha. Durante as diligências, após a identificação, a prisão de 3 dos 4 autores que evadiram, nós mantemos as buscas e rastreamentos e localizamos na casa de um dos indivíduos também diversos produtos de origem duvidosa. Estavam com os criminosos 104 buchas de maconha, uma balança, munição, uma submetralhadora de fabricação caseira calibre 380 e um revólver calibre 38. Com eles, os PMs também encontraram muitas lâmpadas, roupas, perfume, relógio, biscoitos e até chocolate. Também foram presos Natanael Ferreira França, conhecido como Gordinho, e Marcos Paulo Soares Rezende. Dois têm 19 anos e já tinham passagem por tráfico, porte ilegal de arma. Os suspeitos vão responder por formação de quadrilha, tráfico de drogas, porte ilegal de arma e receptação. Um 4º integrante está foragido. Atenção, criminosos invadem uma casa aqui em Osasco, na Grande São Paulo. Um morador foi morto. Gilmar, de 47 anos, reagiu ao assalto aqui na Grande São Paulo e foi baleado na frente da esposa e da filha de apenas 10 anos. Olha a imagem do local como ficou. O helicóptero Águia da polícia foi acionado para o resgate. A vítima foi levada para o hospital, mas não resistiu. Os bandidos entraram na casa porque acreditavam que Gilmar guardava dinheiro em casa aqui em Osasco, na Grande São Paulo. Me dá a imagem, por favor, do casal. Tem a foto? Tem a foto da vítima? Meu Deus, que homem jovem. Como é que esses bandidos de Osasco estão cada vez mais atrevidos? Põe no ar. Com os 3 assaltantes dentro do quarto, a esposa fez um pedido ao marido. E eu falei bem baixinho, Gilmar, não reage, fica quieto. E ele pegou e foi pra cima dos caras. Ela conhecia bem Gilmar e sabia que o pior poderia acontecer. Familiares e amigos receberam a notícia logo pela manhã. Em frente à casa, muitos choravam inconformados. Gilmar Veiga da Silva, de 47 anos, tinha sido assassinado pelos criminosos. Pouco antes das 9 horas da manhã, Gilmar veio até a garagem e entrou no carro. Ele estava indo para a rua tentar um emprego. Gilmar iria se cadastrar como motorista de um aplicativo de transportes. Foi a maneira que ele encontrou de arranjar algum sustento para pagar as contas da casa. Mas assim que Gilmar abriu o portão da garagem, foi surpreendido. Aqui, do lado de fora, na rua, assaltantes já aguardavam por ele. Gilmar nem chegou a sair com o carro. Foi rendido na entrada mesmo e levado de volta para dentro de casa. O terror da família estava só começando.
Os criminosos achavam que a casa de tamanho grande escondia dinheiro. E ele estava falando, ele falou, não tem dinheiro, eu estou saindo agora para procurar emprego, se você quiser eu vou te dar o endereço que eu vou lá. Aí o cara falou, cala a boca e não olha para minha cara não. Mal sabiam do aperto financeiro pelo qual o casal estava passando. Esse branco chegou xingando de todo palavrão, nervoso e falando, cadê o dinheiro? Você com uma casa desse tamanho, você não tem dinheiro? Aí ele falou, não tem, tem R$40 aqui na minha carteira. Aí mostrou para ele. Os bandidos passaram a revirar todos os cômodos da casa, até o quarto da filha mais velha de 16 anos, que já estava na escola, e esta pequena sala. Os assaltantes pediram para Gilmar levá-los até o quarto do casal. Quando ele abriu a porta, já estava acompanhado de 2 bandidos. E aqui, no quarto, dormindo na cama, estava a Lucimari, esposa de Gilmar. Eu acordei com ele falando do assalto de novo, que aqui já foi assaltado há 13 anos atrás, né? Aí eu fiquei quieta. Como eu estava deitada, eu fiquei. Aí o cara falou assim, pode atirar que ele vai reagir. Aí deu um tiro nele, ele caiu de joelho, e o outro, aí depois deu outro. O barulho dos tiros acordou a filha mais nova, de 10 anos, que dormia no quarto ao lado. Minha filha de 10 anos estava descendo para a escada. Falou, mãe, o que é isso? Meu pai vai morrer? Eu falei, não filha, é assalto, chama a polícia, corre. Ela se deitou aqui chorando e eu saí na rua gritando. Em frente à casa da família, aqui do outro lado da rua, fica esta empresa de tapeçaria. E o cartaz, afixado, deixa bem claro, proibido estacionar em frente à garagem. Mas àquela hora da manhã, havia um carro preto parado bem aqui, em frente ao portão. E dentro estava o dono da tapeçaria em um pequeno caminhão. Ele tinha que sair para fazer entregas, mas não conseguia. Ele começou a buzinar algumas vezes. E alguns rapazes apareceram, dizendo que já iam tirar o carro. Eles entraram no veículo e arrancaram bem devagar. Foram calmamente até o fim da rua. No caminho, ainda acenaram pela janela. Só depois, o dono da tapeçaria iria descobrir que aqueles rapazes eram os assassinos que haviam acabado de deixar a residência. Não deu para ver a cara de ninguém. Entendeu assim? Eu só vi o carro, um carro preto, simplesmente. Estava aqui na frente, eu buzinei para eles tirarem, só isso. E como você soube depois do que tinha acontecido? Porque a mulher saiu gritando apavorada para a rua, né? Ela falou, mataram meu marido, mataram meu marido. Durante o assalto, um comentário dos criminosos chamou a atenção. Aquele não era mais um roubo aleatório. Eles tinham informações sobre a família. O casal já havia sofrido uma invasão à residência no passado. Falando assim, você não tem banca de jornal, uma coisa assim? Ele falou. Aí eu não sei se foi os mesmos que já assaltaram aqui há 13 anos atrás, eu não sei. Os criminosos fugiram sem levar nada. Câmeras de segurança da tapeçaria e outras instaladas na rua não estão funcionando. O pessoal aqui da rua ficou muito abalado. Tá todo mundo abalado, né? Isso é uma coisa... Essa rua tá muito perigosa, muito perigosa. Esse menino daqui da frente já foi assaltado 2 vezes. Inclusive, eu vou ter que colocar um portão aqui para poder trabalhar do lado de dentro da firma. Não posso nem trabalhar na rua, né? Já entraram na casa aqui na frente? E pegaram o cara aqui no portão, entendeu? Pegaram o cara aqui na frente aqui, levaram o documento, levaram dinheiro, levaram tudo, entendeu? De carro. Esses dias assaltaram o menino aqui do lado, entendeu? E a polícia tá sabendo disso, que eles vivem fazendo rota aqui, vivem passando para cima, para baixo. Mas numa hora dessa, infelizmente, falha, né? A polícia já sabe o modelo do carro utilizado no crime. A perícia realizada na casa também pode ajudar a identificar os assassinos de Gilmar. Você acredita que a polícia vai conseguir chegar até esses bandidos? Acho. Eu tenho quase certeza que vão. Eu confio muito na polícia. Muito. E acaba de chegar a informação
que o corpo já foi liberado do Instituto Médico Legal. O velório desse homem será feito aqui em São Paulo, na região metropolitana, e o corpo vai ser enterrado na cidade natal dele, em Minas Gerais. Vem para mim, por favor, que Deus dê sabedoria para essa mulher sobre como lidar com essa tragédia. Não é a violência que não cessa em Osasco, uma cidade de um povo tão querido, que não consegue viver sossegado. Agora, vejam o caso que acaba de chegar. Ele é supervisor de uma creche. O que você espera de uma pessoa que trabalha com crianças, que é o caso desse homem acusado já pelo Ministério Público? Você espera de um homem que dê segurança, que dê proteção às pessoas, uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora, correta? Esqueça tudo o que você está pensando sobre um homem que trabalha numa creche após ouvir essa denúncia do Ministério Público. Vem para mim, por favor. Ele está preso. Ele está preso acusado de abusar sexualmente de uma funcionária. De acordo com os investigadores, com promotores do Ministério Público, esse homem que se chama Jean Carlos, de 39 anos. Ele é acusado, ele é alvo não só de um processo de abuso sexual. O Ministério Público diz que ele é alvo de 10 processos de abuso. Ele é suspeito até, acredite o senhor, acredite a senhora, de atacar a própria prima. A vítima, que trabalhava na creche, disse que outras funcionárias também foram vítimas de Jean, mas que tiveram medo de denunciá-lo. Vem para mim, por favor. Só que o nosso programa não tem medo e vai mostrar agora. A cuidadora de crianças de 53 anos ainda tenta se recuperar do trauma. Ela afirma que durante 3 meses foi assediada pelo supervisor da creche onde trabalhava. Eu ficava sozinha com os bebês. Ele chegava perto de mim, me cumprimentava, pegava na minha mão e falava assim: você é muito bonita, você tem um porte maravilhoso, gosto do seu jeito. Jean Carlos Teixeira, de 38 anos, atuava como supervisor terceirizado na creche. No dia do estupro, ele marcou uma reunião com a funcionária após o expediente de trabalho. Ofereceu a ela uma contratação permanente em troca de relação sexual. Como o pedido foi negado, Jean estuprou a cuidadora. Eu fui lá para discutir o processo seletivo. Aí pegou e falou assim: o negócio é o seguinte, você não passou nos processos seletivos, mas eu vou te contratar. Você vai ser contratada. Eu falei assim: mas obrigada, né? Ele falou assim: eu vou ser seu protetor e vou te ajudar sempre. Eu falei assim: Jean, muito obrigada mesmo. Ele falou: só que eu preciso que você realize o meu sonho. Eu falei: que sonho? Ele falou assim: aquele que eu já te pedi. Eu falei assim: mas eu não aceito a sua proposta. Você está me propondo um emprego a troco de sexo. Eu não quero isso. De acordo com o Ministério Público, Jean Carlos Teixeira foi alvo de outros processos por assédio sexual entre 2015 e 2017, período em que estava como presidente da instituição. Algumas vítimas levaram o caso adiante, né? E outras vítimas, pelo temor que também ele exercia, acabaram retirando a queixa. E depois, aí, numa verdadeira progressão criminosa, ele aí no final, ele acabou estuprando essa última vítima. A cuidadora, que teve coragem de quebrar o silêncio, conta que outras funcionárias também sofreram assédio, mas que eram ameaçadas caso denunciassem. O investigador lá na polícia, eu estava lá, ele estava colhendo meu depoimento. Ele falou para mim que a prima dele tinha sofrido, eu não gravei se foi assédio sexual ou abuso sexual. Eu não gravei. O investigador falou que a prima dele tinha sofrido isso nas mãos do Jean, só que em determinado ponto ela não suportou a pressão, ela retirou a queixa e ela mora em Rifaina, então o pai dela fez ela retirar a queixa e o caso ficou abafado. E chegaram a ser umas de 8 a 10 vítimas que foram até a promotoria nos anos de 2016, 2017 e agora no ano de 2018, em março, a gente teve a notícia, a vítima foi até a promotoria.
dizendo que havia sido estuprada pelo Jean no final do expediente. Jean está preso desde a última sexta-feira, dia 13. Ele cumpre prisão temporária de 30 dias autorizada pela Justiça. A cuidadora passou por exame de corpo de delito que comprovou o abuso. Segundo o promotor que cuida do caso, a prisão do suspeito foi solicitada para proteger a integridade da vítima, já que o funcionário, apesar de não ser o atual presidente da creche, exerce comando hierárquico sobre as funcionárias da instituição. Há notícias de que ele realmente exigia com que essas vítimas retirassem a queixa contra ele. Tem algum tipo de ameaça, doutor? Sim, as ameaças que eram? Eram a demissão e o não adiantamento do salário ou algum direito trabalhista que ele tinha o poder, né, de conceder ou não. Nós procuramos a atual presidente da Casa Creche, mas ela não quis gravar entrevista. Para a cuidadora, um trauma como esse dificilmente será esquecido. Eu espero que esse homem seja punido, que faça a justiça. É o que todos nós esperamos. Não se esqueça, hoje estreia a Batalha dos Confeiteiros com Bud Valastro, depois do Jornal da Record. E na sequência tem o Porchat hoje com o Jô Soares. Muito obrigado pela gigante audiência. Até amanhã, 15 para as 5 da tarde. Boa noite.